Esse corpo aqui, veja bem, não faz confusão do átomo não. Um corpo. Quantos átomos tem essa uma porta dessa aqui? Sei lá, trilhões. Sei lá, trilhões de trilhões. Então, esse corpo aqui, ele está carregado com menos 3C. Significa que ele tem 3 vezes 6,25 vezes 10 a 18 elétrons a mais do que prótons. Ok? Beleza. Logo, o Coulomb é a quantidade de carga elétrica que o corpo possui, que tem por unidade no sistema internacional, o SI, o Coulomb. Tá? SI é o sistema internacional. Então, a carga elétrica é representada pela letra Q e a unidade é o Coulomb. Mas ele vai fazer bastante exercício disso aí, vocês vão entender. Tomás, se ele for, no caso ali, positivo, daquele exemplo que você deu, é porque ele tem mais prótons que elétrons. Mais prótons que elétrons. Aí ele vira Aí, um Coulomb positivo, isso? vai ficar um pouco positivo, exatamente. Se ele fosse aqui mais, significa que ele está carregado eletricamente com mais 3 prótons. Ele teria prótons, ok? Ele teria 6,5 vezes 10 elevado a 18 prótons a mais. Tá? Muito bem. O elétron e o próton, o tamanho dele é bem diferente. Tá? É 1845 vezes menor que o próton. O elétron é 1845 vezes menor do que o elétron, que o próton. Porém, a carga dele, para nós aqui, vai ser a mesma. Tá? A carga elétrica, ou seja, a menor carga possível na natureza é a do elétron. A menor carga possível. Nós vamos considerar igual a do próton. A do próton é um pouquinho maior. Mas considera-se igual, tá? Considera-se igual. Então, a menor carga que nós temos na natureza é a do elétron. Então, o elétron, ele tem uma carga elementar, que isso aqui é um Ezinho, essa carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Essa aqui é a carga elementar do elétron. Mas é o que? Coulomb. Então, um elétron, ele tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pois esse número aqui é muito pequenininho. Concorda comigo? Ele é muito pequenininho. Mas seria mais ou menos isso. 0,00000000000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,6. Tem 19 zeros aqui. Daqui para cá, depois da vírgula. 19. É muito pequenininho. Isso aqui é uma notação científica. Fica mais fácil para você fazer a conta. Assim, parece que não fica, mas fica. Tá? Se a gente se assusta no início, mas depois você vê que fica mais fácil. Então, a carga elementar é a carga do elétron. Qual é a carga do elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19. A menor carga encontrada na natureza é a carga do elétron ou do próton, que nós vamos considerar igual. Não é igual, mas não vamos considerar igual. Inclusive, na apostila está considerando igual. Essas cargas são iguais em valor absoluto. Ou seja, o que é valor absoluto? Não interessa se é negativo ou positivo. Interessa o valor dela. Qual é o valor? 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Estão entendendo? Não? Mas vamos entender. Vai entender. Vai fazer a conta. Para calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo, basta multiplicar o número de elétrons pela carga elementar. Existe aquele Q, aquele valor Q, como é que é? É o valor elementar vezes o número de elétrons. Vou botar conta ali, ele é. O número de elétrons vezes a carga elementar. Se esse corpo aqui tiver 4 elétrons, qual é a carga dele? Se eu tiver 4 elétrons a mais, qual é a carga dele? É 4 que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Você multiplica isso aqui, vai conseguir a carga aqui. Ok? Tem bastante exercício, vocês vão entender. O pensamento dele é alto, não, daqui a pouco fazer bastante exercício, vocês vão entender. Tem uma questão na prova que é isso aqui, ó. Mostrei hoje aí, a prova assim. A carga elétrica, carga elétrica é uma coisa, corrente elétrica é outra, tá ok?
O Q representa o acúmulo de carga, enquanto a corrente elétrica mede a intensidade de carga em movimento. A carga elétrica é a carga acumulada, é a carga estática, tá ok? A corrente elétrica, o I, ela mede a carga em movimento, o elétron em movimento. Não confunda a carga, não confundir o Q, que representa a carga elétrica, com a corrente elétrica. São coisas diferentes, tá? Estão entendendo isso aqui? Q representa o acúmulo de carga, enquanto a corrente I mede a intensidade das cargas em movimento. São coisas diferentes. Estão entendendo? Se entendeu, eu repito. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo não, gente? Está todo mundo entendendo. Quando a gente se aposta uma Isso aqui, ó. Veja bem. Isso aqui é o meu PowerPoint de introdução. Tá? É só a introdução. Eu vou repetir tudo isso aqui mais à frente. Só a introdução. Pra você sentir como é que é o negócio. Vocês pensam que tá ruim? Vai piorar. Sentir a introdução que não possa piorar. Sentir a introdução. Vamos falar de campo eletrostático. Olha só. Olha só. Muito boa, Zé. Vamos esquecer aqui, ó. Todo condutor, por exemplo, eu tenho um condutor. Ele está passando corrente elétrica ali. Em volta desse condutor, ele cria um campo magnético. Tá? Mais à frente eu vou ensinar vocês como é que a gente vai descobrir qual o sentido do campo magnético. Tá? Convencionalmente, eu tenho carga positiva e negativa. Por convenção, o campo magnético, se tiver dois corpos, um positivo e um negativo, eu vou ter campo magnético saindo do positivo para o negativo. Tá? Por convenção, é do positivo para o negativo. Como é que eu represento graficamente o campo magnético? Com setas saindo do positivo para o negativo. Representação gráfica do campo magnético. Tá? Isso foi uma representação gráfica. Quanto mais setas eu colocar, significa que o campo tem mais intensidade. Ok? Quanto menos seta, menos intensidade. Isso aqui é uma representação gráfica. É o que eu vou dar na prova. Convencionalmente, a representação gráfica parte do positivo para o negativo, do negativo para o positivo, não parte para lugar nenhum? Não. Convencionou-se que ele parte o campo magnético do positivo para o negativo. Tá? Vou colocar aqui. É na prova. Tá, é claro. Toda carga tem a capacidade de exercer força devido ao seu campo eletrostático. Tá? Todo corpo. Ele está carregado positivo ou negativamente, né? Ou neutro, mas é difícil. Realmente não está. Quando os corpos têm polaridades opostas, são colocados próximo do outro, o campo eletrostático se encontra na região compreendida entre eles. Está aqui. Se um elétron for abandonado, olha só, vamos fazer a pergunta, vocês vão entender agora. Se o elétron for abandonado, se eu abandonar o elétron aqui dentro, o que vai acontecer com o meu elétron? Ele vai correr para cá ou vai correr para lá? Para positivo. Ele vai correr positivo, porque o elétron é negativo, concorda? Pô, então você está sabendo. Vocês que gostaram dessa carinha, vocês estão entendendo pra caramba. Pô, tá? Se eu botar um corpo positivo aqui dentro, o que vai acontecer? Vai para o negativo. Vai para cá. Se o elétron for abandonado em um ponto entre essas cargas, ele será atraído pela carga positiva e repelido pelo negativo. Gente, você está sabendo. Está ficando assustado sem eletricidade. Vamos lá. Eletricidade estática. Ah, tudo isso aqui, gente, eu vou repetir nas outras aulas, tá? Isso aqui é introdução. Você vê como é que o negócio é bravo. Isso aqui é só para você assistir. Eletricidade estática. Resumindo, eletricidade estática é eletricidade em repouso. Ok? Eletricidade que não se movimenta. Tá? Se eu atritar um corpo, atritei o corpo, vai estar carregado eletricamente. Está aqui, ó. Não vai correr para lugar nenhum. Isso é eletricidade estática. Lembra do cara lá do AMBA? Né? Do Thales de Mileto que eu falei? O Bente, né? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Problema não. Agora, então, cara, o cara penteia o cabelo, né? Aí tem, pra quem tem, né? Aí o cara vai. Então, eletricidade estática é eletricidade em a eletricidade em repouso chama-se eletricidade estática. Você decora isso. Por que eletricidade estática? Eletricidade em repouso. Beleza?
Tranquilo? Por convenção, o campo elétrico, representado por linhas de força, parte da carga elétrica positiva e chega nas cargas elétricas negativas. Convenção, convencionou-se. As linhas de força são representadas são as representações gráficas do campo elétrico, tá? Por convenção é assim que funciona, convenção. Não foi eu que inventei, não. Aí tem cara mais inteligente que inventou. Bom, diferença de potencial. Está correndo, mas eu vou falar a vocês, essa é a introdução só, tá? A diferença de potencial, ou DDP, é a mesma coisa que a tensão, tá? A mesma coisa que tensão. O que é? Como eu falei ontem, lembra daquela caixa d'água com um nível mais alto e a caixa d'água sem água nenhuma, quando estão interligadas? Quando eu abro a torneira, a água sai, flui pelo cano, vai até o outro lado. Quando elas se equilibram, não tem mais fluxo de água, certo? Isso é a diferença de potencial. Quando eu tiver uma quantidade muito grande de água de um lado, eu estou fazendo uma analogia com a eletricidade, tá? Eu tenho aqui uma caixa d'água. Nível alto, aqui o nível baixo, tá? Aqui tem uma torneira. Quando eu abrir isso aqui, o potencial daqui é maior do que esse daqui. Então, a água vai fluir daqui para cá. A mesma coisa acontece com o sistema elétrico. Se eu tiver uma bateria carregada, tá? Ela vai gerar uma tensão. Ela vai estar muito carregada. Convencionou-se que... Aqui é o aterramento, tá? Vou fazer uma paradinha bonita. Peraí. Tá? Convencionou-se que aqui tem uma carga, vamos chamar de 28 volts. Por convenção, todo terra é 0 volts. Então, eu vou ter a condição de ter uma força elétrica saindo da bateria para o terra. Tá? Isso é a diferença de potencial. Eu tenho uma força muito grande aqui, uma pressão elétrica muito grande, uma tensão maior do que essa aqui. Quando acontecer dessa bateria descarregar, ela vai ficar com tensão 0. Vai ficar igual. Ficou igual, não vai ter mais fluxo de corrente. Entenderam o que é a diferença de potencial? Não é difícil? É fácil, né? Diferença de potencial. Em virtude da força do seu campo eletrostático, às vezes a leitura fica uma coisa difícil. Mas a explicação é clareou. Oi? Estava em casa parecendo até trabalhando em árabe. Tá. Em virtude de uma força do campo eletrostático, uma carga é capaz de produzir trabalho e de deslocar a outra carga por atração ou repulsão. Certo? Essa capacidade é chamada de potencial elétrico. As cargas elétricas diferentes produzem um DDP, diferença de potencial. A unidade é o volts e é representada pela letra E ou U. Tá? Lembra que eu falei? Aquela fórmula que eu falei da Inverri? Que poderia também ser um E aqui em cima? É a mesma coisa que tensão, tá? Mas nós vamos só usar o V. Aqui nós vamos usar só o V para representar a tensão elétrica. Tira a capa. Tá bom. Já que você mandando para o aparelho. Vamos lá, corrente elétrica. Tudo isso aí vai ser repetido nas outros slides, tá? É só a introdução para você não chegar lá muito certo. Determinados materiais, quando submetido a uma diferença de potencial, permite a movimentação de elétrons de um lado para o outro. Esse fenômeno é denominado de corrente elétrica. Qual é o material que permite a corrente passar de um lado para o outro? Condutor. É o condutor. É o bom condutor, né? Por que é bom condutor? Porque tem pouco elétron na última camada. Se tiver por muito, é um isolante. Posso dizer então que as cargas elétricas em movimento ordenado formam a corrente elétrica. Se não for ordenado, não tem corrente elétrica. Já vimos isso. Ou seja, corrente elétrica é o fluxo de elétrons em um meio condutor. A corrente elétrica é representada pela letra I, já vimos isso. A unidade fundamental é o ampere. Define-se o ampere como sendo o deslocamento de um coulomb. Ou seja, 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, né? Elétrons, em uma seção transversal de um condutor no intervalo de 1 segundo.
Então o que é 1 ampere? 6,25 vezes 10⁸. Eu posso dizer também que 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Tá? Então 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Professor, tira só então uma dúvida aqui. Vamos supor, no circuito lá eu tenho um aparelho que vai consumir 12 amperes. Aí no caso é 12 vezes 6,25 vezes 10 é 18. Que só com calculador. Aí você pensa assim, pô, 1 ampere é pouca coisa. 1 ampere é muita coisa. 1 ampere é muita coisa. Entendeu? É muita leve, cara. Então, ó, a seção transversal, o elétron passando, ó. I é igual a Q sobre T. Porque que aqui é o coulomb. Né? Por T é o segundo. Não precisa esquentar a cabeça não, estou mostrando. Não vai cair na prova, não cai nada disso aqui não. Não cai nem na prova da análise. Tá? Representado pela letra I e é 1 ampere. Você lembra do filme de ontem? Que os caras estavam fazendo a pilha? Né? Aí o cara fez o quê? Ah, a pilha é alguma coisa que sai daqui, a eletricidade é alguma coisa que sai daqui e vem pra cá. Vamos chamar esse de positivo e esse de negativo. Mas vocês perceberam que eles erraram. Tá? Ou seja, quando o Volta fez a pilha, ele achava que a corrente elétrica era alguma coisa que partia do positivo para o negativo. Tá? Não. Quando ele fez a pilha, ele achou que a corrente elétrica era alguma coisa que partia do positivo para o negativo. Mas não é. A corrente elétrica, na realidade, ele parte do negativo para o positivo. Ok? Tanto faz você fazer cálculo assim ou assim que vai dar no mesmo. Tá? Tanto faz. Nós vamos sempre usar essa aqui. Todas as nossas contas vai ser usar essa aqui. Muito bem. Como naquela época ele não sabia exatamente, eles convencionaram que era do positivo para o negativo. Eles convencionaram. Tá? Então, esse sentido aqui, do positivo para o negativo, é chamado de sentido convencional. Tá? Então, o sentido do positivo para o negativo é chamado de sentido convencional. E o sentido negativo para o positivo, que é o real, é chamado sentido eletrônico. Tranquilo? Sentido convencional e sentido eletrônico. Qual é o sentido convencional? Do positivo para o negativo. Qual é o sentido eletrônico? Do negativo para o positivo. Tá? Não, falando que nós usamos só isso aqui, mas existem os dois sentidos. Tá? O sentido de movimentos elétricos é do polo negativo para o positivo. Esse é o fluxo dos elétrons, que chamamos de sentido eletrônico. No entanto, para estudos, convencionou-se dizer que o deslocamento dos elétrons é do polo positivo para o negativo. Esse é chamado fluxo convencional da corrente. Portanto, a corrente elétrica é representada saindo do polo positivo e entrando no negativo. Tá? Nós vamos sempre usar o sentido convencional, mas você tem que saber que tem os dois sentidos, o eletrônico e o convencional. Cai alguma coisa dessa na máquina? Cai, isso cai. Sentido eletrônico, sentido convencional. Só não cai aquele desenho que ele passou agora. Vai fazer conta de novo. Olha aqui, ó. Nós temos aqui um circuitinho. Esse I aqui, ó, que não está pontilhado, é o convencional. Esse pontilhado é o eletrônico. Tá? Ó, positivo ou negativo é o convencional. O circuito elétrico, nós já falamos do circuito elétrico, que tem que ter o quê? O gerador, o condutor e a carga. Tá? Resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente. Certo? Já vimos isso aí, vou ficar martelando para não ficar enchendo o saco. A oposição do sentido de corrente é a resistência elétrica. Eu estou falando resistência. Agora, a resistência elétrica, ela pode variar.
Tá? Ela pode variar da seguinte maneira. Como é que eu posso variar a resistência elétrica num condutor? Em um condutor. Se eu tiver um condutor, quanto maior o condutor, maior a resistência. Tá? Quanto maior o condutor, maior a resistência. Como falei ontem, se você faz uma gambiarra em casa com um fio muito comprido, vai acender alguma coisa muito longe, você vai perceber que o fio fica quente. Ou seja, aumentei o condutor, aumenta a resistência. Por quê? Bom, o elétrico vai sair daqui para cá. Olha só quantos átomos ele vai bater aqui. Ó. Muito. Vai ter muito atrito. É por isso que ele aumenta a resistência. Ou seja, esse elétron vai ter uma dificuldade maior de chegar até o outro lado. Porque tem muita coisa na frente dele. Certo? Então, eu posso dizer que a resistência ela é inversamente proporcional ao comprimento. Tá? É 1 sobre E. Esquece aí. O importante saber é que é inversamente proporcional à resistência. Tá? Desculpa, inversamente proporcional ao comprimento. Isso altera a resistência. Outra coisa, a bitola, a espessura ou bitola do condutor. Quanto maior a bitola, menos resistência. Tá? Se o fio for mais largo, né, for a bitola maior, eu vou ter menos resistência. Por quê? Como eu falei ontem, tem uma porta para sair. Se sair um de cada vez, não vai ter problema nenhum. Mas se sair todo mundo junto por aqui, né, um vai bater no outro. Vai ter atrito. Tá? Se eu tiver uma porta maior, fica mais fácil para sair. Se tiver uma maior ainda, mais fácil. Se eu tiver uma porta pequena para todo mundo sair, vai ter atrito, um vai bater no outro. Se eu tiver uma porta maior, menos dificuldade de passar. Então, quanto maior a bitola do fio, menor a resistência. Tá? Então, o que altera a resistência? Comprimento altera a resistência. Se eu tiver, quanto maior o comprimento do condutor, maior a resistência. Quanto maior a bitola do condutor, menor a resistência. Bitola é a grossura. E aqueles fios trançados? Fio trançado? É, aqueles enroladinhos. Tem um que é só o fio de cobre direto e tem outro que é. Não, é a mesma coisa. Não, é essa a mesma coisa. Existem aeronaves, por exemplo, que tem aterramento. Aí tem a bateria. Tem a bateria aqui, polo negativo. Aí tem o aterramento dela. O aterramento da bateria, igual o carro, quem mexe com o carro aqui, só vai mexer no carro aqui. Onde é que é o aterramento da bateria do carro? A carcaça. Mesma coisa no avião. A mesma coisa no avião. Então aqui está a carcaça da aeronave. Eu vou e coloco esse fio aqui ligado à carcaça. Só que eu tenho várias maneiras de fazer isso. Eu posso pegar um fio grosso e colocar ele aqui, fio bem grosso e colocar, ou eu posso botar 2 fios finos, ou 3 fios finos. Eu posso. É a mesma coisa. Se eu botar 2 fios finos, eu botar um grosso é a mesma coisa. Tá? Não sei se falou que você queria saber. Tem fio, olhando ali de frente, ele é assim, ele é cheio de fiozinho dentro. Pô, equivale a um fio grosso, equivale a um fio só. A cada fiozinho daquele, a somar tudo, equivale a um fio só. Não sei se é isso que você perguntou. Não, é porque cada um desses fosse passar a quantidade de... Não, se for cada pertinho desse, não aguenta. Então. Não aguenta. Aí faz vários, equivale a um só. A mesma coisa esse aqui. Eu posso botar um fio bem grosso, posso fazer. Um fio positivo, eu posso botar um fio positivo bem grosso ou botar vários finos. Posso fazer. Acho que no final dá o mesmo. Até por conta de ter que ser rígido ou flexível. Você quer dizer isso? Não, é a quantidade de fio. É de condutor. Outra coisa que altera a resistência, temperatura. Tá? Se eu aumentar a temperatura, vamos pensar. Se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar ou diminuir a resistência? Diminuir ou aumentar. Aumentar? Não, peraí, diminuir. Você Aumentar? vai expandir. Não, diminuir. É um modo de pensar, mas só está errado. Ao contrário? Por que está errado? Quando eu aumento a temperatura, o que acontece com as moléculas? Elas se movimentam mais. Tá? Então, as moléculas, os átomos,
vão ficar se movimentando mais aqui dentro, porque a temperatura aumentou. Como vai aumentar o movimento delas, a facilidade de impacto vai ser maior. Então, se eu aumentar a temperatura, eu aumento a resistência. É porque você tem a expansão do material, né? Eu sei dessa maneira. Tem a expansão do material, mas também as moléculas, os átomos vão se movimentar mais. Então, aumentou a temperatura, aumenta a resistência. Alguns resistores diminuem, mas a maioria aumenta a resistência. Então, se eu aumentar o comprimento do fio, aumenta a resistência. Se eu aumentar a bitola, eu diminuo. E se eu aumentar a temperatura, aumenta. Beleza? Tá tranquilo, gente? Tranquilo? Você que veio dar o small? Vai enganar. Tá tranquilo? Beleza, você me tirou. Isso aí é sincero, se é verdadeiro, não tá tranquilo. Não, fala sério. Não tá entrando. Tá entendendo? A matéria tá toda no site lá, no e-mail de vocês. Assusta, mas assusta. Faltando só a impressora. É igual em casa, eu tava lendo isso aí mesmo. Porra, eu tava até com dor de cabeça. Tu tá reclamando de impressora totalmente que quebrou de novo. Vamos falar. Resistor elétrico. A energia pode ser convertida em outras formas de energia. Quando os elétrons caminham do interior de um condutor, eles se chocam contra os átomos do material. Isso é chamado... De que efeito? Por exemplo, o fio, né? Nesses choques, parte da energia cinética de movimento dos elétrons, de cada elétron, se transfere aos átomos, que começam a vibrar mais intensamente. No entanto, o aumento da vibração significa um aumento de temperatura. O aquecimento provocado pela maior vibração dos átomos é um fenômeno físico chamado efeito Joule. Tá? O que é efeito Joule? É o aquecimento do condutor provocado pelo choque dos elétrons nos átomos. Isso é teoria, gente. É devido a esse efeito Joule que a lâmpada acende. Lembra o que é a lâmpada acende? Por que a lâmpada acende? Não essa aqui não, a de filamento. Por quê? Vai de novo. Tem uma lâmpada aqui. O filamento dela é muito pequeno. A lâmpada aqui. Pô, o elétron é aqui, o filamento que diminui, tá? Vai acontecer o quê? Atrito. Concorda? Vai ter aqui atrito, vai ter aquecimento. Vai aquecer tanto que vai acontecer o que com a lâmpada? Vai encandecer esse filamento. Encandecer esse filamento, ele provoca luz, certo? Ele não quebra. Por que ele não derrete? Não derrete porque aqui dentro tem um vácuo. Praticamente não tem oxigênio, né? Não tem ar aqui dentro. Se tivesse ar, tivesse oxigênio aqui dentro, queimava. Se você pegar e fazer um furinho aqui, ó, queima na hora. Entendeu? Queima na hora. Você já viu como a lâmpada quebrada funcionar? Não, né? Não funciona. Queima na hora. Por quê? Vai combinar com oxigênio, vai aquecer, vai fundir, chega fogo, vai derreter. Então, os átomos, os elétrons vão passar aqui, vão atritar, vão encandecer, vai aquecer, vai engrandecer e vai produzir luz. E essa aqui? Não é essa que acende. Essa é gás. É gás. Como é que acende essa aqui? O elétron vai soltar o gás. É só interromper o interruptor? É só apertar o interruptor. Aqui dentro tem gás. Na realidade, eu tenho aqui, vamos chamar de um canhão de elétron, que joga elétron de um lado para o outro. Esse elétron vai passar nesse gás, vai atritar com esse gás. Esse é um gás especial que provoca luminosidade quando tem esse atrito. É por isso que ilumina. Vocês podem perceber, mas essa luz faz isso. Ela acende e apaga, Ela é ruim de... Faltando elétron. Aquela econômica também é feita desse material também? Não? Oi? Aquela lâmpada econômica, aquela branca, é a mesma Também coisa? acho que o material É o mesmo material. a mesma coisa. Efeito Joule é? O efeito Joule é o aquecimento provocado no condutor pela passagem de elétrons. Essa lâmpada de rua é porque essas lâmpadas novas estão colocando também tudo, tá jogando? Não sei. Que é aquela de mercúrio. Mercúrio não, né? Essa é mercúrio. Aquela meio amarelada. É um outro produto, né? Um material, deve ser chocar também ali, deve, não sei. O aquecimento do elétron. Eu não vou chutar. Não, é um produto, o elétron tem para ter aquele produto ali que tem a luz.
É igual esse gás aqui. Vai ser gás de mercúrio, vai ser gás de mercúrio lá. Não é mercúrio, é gás de mercúrio. Né? O colega, se tocar com mercúrio, vai provocar produzir luz. Temperatura constante. O mesmo é submetido a uma tensão e a uma corrente elétrica. Ou seja, eu tenho aqui a bateria, tá? Como nós falamos, olha aqui, ó. A bateria tem esse símbolo aqui, ó, um traço grande e um traço pequeno. Um traço grande e um traço pequeno. O pequenininho é negativo e o grandão é positivo. Pode perceber, ó? Isso é a bateria. Bateria representada por esse símbolo aqui. Mudando o valor da tensão, se eu mudar esse valor aqui, o resistor passa a ser percorrido por uma corrente diferente também. O físico alemão, George Simon Ohm, verificou que o quociente da tensão aplicada pela respectiva corrente circulada era constante no resistor. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Se eu tenho uma tensão, uma determinada tensão, se eu aumentar a tensão, eu vou aumentar a minha corrente, mas a minha resistência vai permanecer a mesma, tá? A resistência ela não varia, tá? Essa resistência aqui ela não vai variar, ok? Se eu aumentar a tensão, eu aumento a corrente e vai permanecer a mesma tensão. Vamos fazer aqui, ó. É simples, a fórmula é bem simples. Igual a lei de 110 a gente aumenta a tensão, mas o fio que é o condutor. Então, olha só, se eu botar 4 volts e 2 amperes, qual vai ser a minha resistência? 2 ohms. Se eu dobrar os dois, se eu botar 8 dividido por 4, vai dar 2. Se eu botar 16 dividido por 8, vai ser 2. Então a minha resistência vai ser sempre a mesma, tá? A minha corrente vai ser proporcional à minha tensão, mas a resistência vai permanecer a mesma. A resistência ela não altera. É isso que ele quer dizer. Não, assim eu vou chegar, mas tem muita conta para fazer. Tem muita conta para fazer. Isso aqui é a fórmula da tensão, tá? E ou V é igual a R vezes I, a resistência vezes a corrente. A resistência elétrica não depende nem da tensão, olha só. A resistência elétrica não depende nem da tensão, nem da corrente elétrica, mas sim da temperatura, que eu falei. Se aumentar a temperatura, pode aumentar a resistência. Se aumentar a temperatura, aumenta a resistência. Mas sim da temperatura e do material do condutor. Tá? Lógico, eu falei que cada material tem a sua resistência. Se aumentar a temperatura, aumenta a resistência. Então, a resistência não depende da corrente e nem da resistência nem da corrente. Fique tranquilo, tem muita conta pra vocês fazerem. Tá que parou. Fórmulas. Acabou a primeira parte. Isso aqui é só então a introdução, não acabou a aula não. Vamos lá. Aqui já dá um problema. Aí pega fogo, né? Fica aí tomando cerveja, sexta-feira. Não posso não, não, sábado tem casamento. Apaga a luz aí, Luiz. Oh, meu Deus, eu dormi. Não, você apaga a luz aí, por favor. Não vai chegar? Eu aceitei já, pô. Tem alguma coisa pra mais chegar aí? Calma aí, Peraí, vamos ver aqui, né? Ô, André. No início, a eletricidade produzia sobretudo relâmpagos. As pessoas não sabiam como aquilo funcionava, então elas entravam em pânico. Se fosse eu, ele não voltava. No cinema não volta. Viagem na eletricidade. Tem uma caixinha de som lá na secretaria, pô. Tá nessa aí. Os elétrons trabalham sem fim. Bem no início, a eletricidade produzia sobretudo relâmpagos. As pessoas não sabiam como aquilo funcionava, então elas entravam em pânico. Hoje, graças a nossos excelentes especialistas, graças também a nossos encantadores elétrons, sabemos um pouco mais da eletricidade. E os relâmpagos, esses senhores nos dizem, são exatamente como um circuito elétrico, de um lado mais, do outro menos. Então a corrente passa
desculpem e não vejo o condutor, só vejo o ar. É que os elétrons, vejam só, têm mais de um truque dentro de sua pasta. Não haver fio entre o menos e o mais não se incomoda. Desde que a diferença de potencial seja bastante grande, eles passam pelo ar produzindo uma faísca ou fazendo um arco elétrico. Podemos também fazê-los passar dentro de todos os tipos de gases que vocês colocam no interior de tubinhos de vidro. E conforme o tipo do gás que existe dentro do tubo, isso produz luz de diferentes cores. Aliás, para dizer-lhes tudo, os elétrons podem até mesmo passar por dentro de nada, pelo vazio, pelo vácuo. Peguem um grande tubo de vidro bem vazio de ar. Coloquem entre as duas pontas uma considerável diferença de potencial. Pois bem, os elétrons se precipitam no vazio. E quando eles chegam do outro lado, plaf, perdem energia fazendo um ponto de luz. Mas o que acabamos de desenhar aqui é o tubo de sua televisão. É assim que os elétrons podem desenhar pequenos míteis, ou também elétrons, é claro. Os elétrons têm mais de um truque dentro de sua pasta, não se pode negar. Vejam, eles podem até mesmo tocar música. Vocês se lembram da corrente alternada, a corrente que muda de direção. Uma vez por segundo, 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz. Assim por diante. Bom, façam passar uma corrente alternada por um alto-falante. Pois bem, a 100 Hz, vocês escutam isso. 200 Hz. A 435 Hz, vocês têm o lá. 1000, 2000, 10.000. A 20.000 Hz ou 20 kHz são ultrassons. Vocês não ouvem mais nada, mas os cães sim. Se aumentarmos ainda mais a frequência, chegaremos à proximidade de 200 kHz. E aí então, é um rádio. Com uma antena vocês têm um emissor. Os elétrons, indo e voltando 200.000 vezes por segundo, criam aquilo que chamamos pomposamente de campo eletromagnético. E desde que uma antena receptora seja colocada nesse famoso campo, os elétrons da antena começam a ir e vir exatamente com a mesma frequência de seus camaradas, que estão a centenas e centenas de quilômetros de distância. Mas 200 kHz é lógico que não se ouve. Então a astúcia é sobrepor a esta alta frequência, que evidentemente vai longe, baixas frequências, que fazem música ou outra coisa. Uma frequência de 200 kHz é o que chamamos de grandes ondas. A 1000 kHz ou 1 MHz, as pequenas ondas. Depois, ondas curtas. Depois, as curtíssimas, que servem para modulação de frequência. E a partir daí, podemos também fazer passar imagens de televisão. Podemos dizer que os elétrons têm mais de um truque dentro de sua pasta. Nós precisaríamos dizer também o que eles aprontam dentro dos transistores, dos computadores, dos relógios a quartzo. Mas para isso não temos tempo agora. Então, para terminar, os seus elétrons vão desenhar elétrons para vocês enquanto cantam uma pequena canção. Que viagem! Puxa essa balada, hein? Rapaz, Trabalho pra gente. o bichinho tá terremoto esse bichinho. Pina que ela faz? Ela aumenta a tensão, muito a tensão da bateria, né? Aumenta a tensão, a ponto de ocorrer um faiscamento de um ponto para o outro na vela. Tá? Ou seja, eu tenho uma diferença de potencial tão grande de um lado que ele rompe esse isolamento do ar e passa para o outro lado. Tá? Então a diferença de potencial é isso. É uma da força de um lado e pouca do outro. Vou partir agora para a outra matéria. Não, é a mesma coisa. Troca É a resistência. É alcançar a resistência. Elétrons e prótons. Vamos lá. Essa matéria aqui vai ser uma recapitulada do que nós falamos, tá? Vai recapitular um pouco. Isso foi só a introdução. Agora vamos falar. Agora vai ser a Vera, hein? Agora que o bicho pega. Vamos lá.
Eletricidade estática ou eletrostática? Falamos que a eletricidade estática é a eletricidade que não em repouso. Eletricidade em repouso é a eletricidade estática. Eletrostática é a parte da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em repouso, como, por exemplo, o estudo da compreensão do que é uma carga elétrica, do campo elétrico e do que é o potencial elétrico. Então, a eletrostática, ela estuda a eletricidade em repouso. Já falamos do Tales de Mileto ontem, né? Tales de Mileto foi um filósofo grego que ele achou uma pedra de âmbar, aí esfregou no casaco de pele de lã, de grande carneiro, e verificou que esse âmbar atraía pequenos pedaços de palha, pena, tá? Então, considera-se, né, que é aí que iniciou a eletricidade. O âmbar é uma resina que não existe mais, a não ser no Jurassic Park, que tem insetinho dentro. A palavra, o âmbar em grego significa elétron, tá? Em grego, o âmbar é o elétron, foi onde surgiu a palavra eletricidade e elétron também. A molécula e o átomo, já falamos disso ontem. O que é a molécula? É a menor partícula de uma substância. Eu pego a água, vou dividindo a água até surgir só a molécula de água. A molécula de água, ela não tem as mesmas características da substância original. Tá? Em qualquer substância existe na natureza a menor partícula que pode existir por si mesma, conservando todas as características dessa substância, é a molécula. Então a molécula é a menor partícula de uma substância que mantém as suas características. Logo, a molécula é a menor porção possível de qualquer substância que mantém a sua característica. Tudo que ocupa um lugar no espaço é matéria. Matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço. Corpo é uma quantidade limitada de matéria. Serei razoável. Tá? O átomo é constituído de prótons, nêutrons e elétrons, nós falamos de segunda-feira. Tá? O átomo tem 7 camadas, ok? Começando pela letra K, terminando K, L, M, N, O, P, Q. E cada uma tem uma quantidade máxima de elétrons, que é 2, 8, 18, T2, T2, 18 e 2. O elétron tem carga negativa, o próton tem positivo e o nêutron não tem carga nenhuma. A última camada do átomo é a chamada camada de valência. Estou correndo porque já falando isso, tá? E o átomo, o último átomo, que ele sai de um átomo para o outro, que ele pode fluir de um átomo para o outro, é chamado elétron livre, tá? Se eu tiver um átomo com muito elétron na última camada, ele é um bom ou mau condutor? É mau condutor. Muito elétron na última camada, mau condutor. Pouco elétron na última camada, bom condutor. Aqui temos um desenho de um átomo, outro, que aí o átomo na realidade as camadas não são assim, né? Não são nada, velho. O próton corresponde à carga positiva, tá? É o número do próton que dá o número atômico do átomo, por causa do peso dele, que o peso do elétron é tão insignificante que não entra na conta. Quando a quantidade de elétrons e prótons são diferentes, damos ao átomo o nome de íon. O que é íon? É quando a diferença do átomo, do próton, é diferente do elétron. Quando um átomo cede ou perde, né, mais um ou mais elétrons na sua última camada, ele está eletricamente positivo. Se eu perdi elétron, o átomo está positivo. Eu chamo isso de cátion. Tá? O que é cátion? É o átomo carregado positivamente. E o átomo carregado negativamente chama-se ânion. Cátion é o átomo carregado positivamente. Ânion é o átomo carregado negativamente. E cátion carregado positivamente. A camada de valência. Os elétrons da camada de valência são os que possuem liberdade para participar do fenômeno físico, dos fenômenos elétricos e químicos. Quando o grupo de átomos estão dispostos simetricamente entre si, como pode acontecer em uma molécula, um elétron de uma de valência pode muitas vezes girar entre um átomo e outro. Tá? Esse átomo é chamado elétron livre. Eu vou ficar repetindo isso, já falamos. Tá? Eletrização. Nós falamos ontem da eletrização, são 3 tipos de eletrização. Por fricção,
Indução, contato. O contato, não. Indução. Contato e indução. Tá? Fricção é quando há um atrito. Tá? O pente no cabelo, um atrito. Você caminhando na rua, o seu corpo está atritando com a camisa, com a roupa, né? Tem que tomar cuidado. Como eu falei a você, nos Estados Unidos, que é um lugar muito seco, as pessoas que abastecem o carro, acontece, às vezes acontece em filme, que pega fogo espontaneamente, não está pegando fogo espontaneamente, que lá é seco, aí o cara está caminhando, está atritando ele com a roupa do corpo dele, está havendo troca de elétrico, está tendo uma diferença potencial dele, sai realmente uma faísca do cara, pode sair uma faísca do ser humano, na hora que ele pega o abastecedor, a mangueira, o abastecer, sai uma faísca, entra no vapor de gasolina e incendeia. Quem trabalha com aviação sabe que toda vez que o cara vai abastecer a aeronave, ele põe um fio. Quando ele ganha. É exatamente errado, não a terra. Não é de novo. Ele equaliza as cargas elétricas. Na realidade, todo mundo pensa que é a terra, não a terra. Ele equaliza a carga elétrica do caminhão com a do avião. O avião, quando ele está voando, ó, ele está atritando com ar. Ele está atritando com ar. Como eu falei também, na aeronave existe uma paradinha no final das extremidades chamado descarregador estático. Aquele ali serve para facilitar a perda, para evitar que ele fique muito carregado negativo, muito carregado a aeronave, com muita eletricidade estática. Ele evita, porque a eletricidade estática não serve para porcaria nenhuma, principalmente nas aeronaves, serve para dar problema. Se você tiver pouco descarregador estático, o avião vai ficar tão carregado estaticamente que vai dar problema na folia, tá? Faz o quê? Então, o cara do caminhão, quando ele vai abastecer no avião, ele pega um cabo e liga na aeronave. Ou seja, eu estou com a aeronave com uma carga elétrica, eu estou com um caminhão com outra carga elétrica. Vamos supor que o avião esteja com uma carga elétrica muito grande, tá? Vou ter atritado. Já o caminhão esteja com pouca. Vai ter o quê? Uma diferença de potencial. Pode acontecer o faiscamento de um lado para o outro. Agora você imagina, abastecendo e sair uma faísca ali, na hora que o cara vai aproximar do bocal de abastecimento. Vai pegar fogo para explodir. Tá? O querosene de avião, ele não pega fogo tão fácil não. Já a gasolina pega facinho. Tá? Diz também, na apostila de vocês, da ANAC, diz isso, que o pneu, ele facilita, é construído de uma maneira, a borracha dele, que facilita a descarga estática. Eu nunca vi isso. Vem com a corrente para arrastando. Não tem, avião não tem corrente. Não, caminhão. Abastecedor. Você vai na aviação? Vai no aeroporto? Trabalhei já. Você já viu o caminhão com corrente? Não tem. Sabe por que não tem corrente no caminhão? Porque se derramar querosene no chão, vamos supor que seja sujo de gasolina no chão, aquela corrente pode faiscar e pegar fogo. Por que o calço do avião não é de borracha? Exatamente que se você jogar o calço, ele não pode, se for de metal, ele vai bater no chão e pode faiscar. Então você não tem. Ou é de borracha ou é do metal antifaiscante. Então o bronze, por exemplo, é um material antifaiscante. Tá? Muitas vezes o cara que trabalha com oxigênio, as ferramentas são de bronze. O ideal é ser de bronze. Tem até de madeira também, né? Pode ter de madeira, de plástico, tá? Para evitar faísca. Tá ok? Alguma dúvida? Não? A eletrização. A eletrização pode ser por fricção, como eu falei, um atrito, tá? Pode ser por contato, quando um corpo encosta no outro, ou por indução. Vamos falar um de cada vez, já falamos naquele dia. Como eu falei que o primeiro slide era só de introdução, agora vamos falar mais profundamente. Tá? Eu tenho um corpo aqui, eu vou entrar em contato com outro corpo aqui. Inicialmente, esse corpo estava carregado positivamente, esse corpo está neutro. Ok? O que vai acontecer? Esse corpo está neutro. Esse corpo está carregado positivamente. Quem se movimenta são os elétrons. O próton não se movimenta. A carga positiva não se movimenta, só a negativa. O que vai acontecer? A tendência é esse corpo, que agora ficou um corpo só, se equilibrar. Vai sair 2 elétrons daqui e vem para cá. Um elétron sai e anula esse positivo. Outro elétron sai e anula esse positivo.
Se sair 2 elétrons daqui, eu vou ficar com 2 mais positivos, concorda? Esse corpo, eles já estão equilibrados eletricamente. É o que acontece com o caminhão lá do abastecimento. Eu tenho um avião com uma carga negativa ou positiva, e eu tenho um caminhão com uma carga positiva, sei lá. Quando eu boto aquele fio, eu equalizo as cargas elétricas. Então, sabe o que serve aquele fio? Serve para equalizar as cargas elétricas. Tranquilo isso aqui? Não é para enterramento, não. Nada de terra, não. Mecânico esse negócio, não. Vamos supor que eu tenho aqui... Eu tenho um corpo positivo, 3, e tenho um corpo negativo, né? 3 negativo. O que vai acontecer? Eu tenho excesso elétron aqui. Eu tenho deficiência aqui. Esse elétron vem para cá e anula esse cara positivo. Esse aqui vem para cá, anula esse positivo. Esse vem para cá, anula. Esse corpo vai ficar neutro. Entenderam? Dúvida? Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Isso aqui é eletrização por contato. Então é fricção, contato e indução. Tá? Isso foi por contato. Fricção a gente já viu, né? Atrito um corpo com o outro. Vamos agora por indução. Nem vou ler, tá? Passando por aqui, eu já passo a matéria. Eu tenho um corpo aqui neutro e tenho um corpo aqui positivo. A lei da carga elétrica diz o seguinte: cargas iguais se repelem, cargas contrárias se atraem. Esse corpo aqui está neutro, mas esse corpo aqui está negativo. Aqui não tem positivo e negativo. O que vai acontecer? Ele vai atrair para cá o negativo e vai afastar o positivo. Certo? Ele aqui é positivo. Eu vou atrair o negativo. Vai continuar neutro, mas vai continuar, ele vai ficar arrumado. Entendeu? Vai ficar ordenado. O negativo fica para um lado e o positivo para o outro. Ok? Então, se eu chegar agora e aterrar esse lado aqui, o que vai acontecer? Vai sair elétron da Terra para cá. Porque aqui não está negativo. Porque o que a eletricidade vai entender? Pô, desculpa, aqui tá, esse pedacinho aqui está positivo. A tendência é deixar neutro. Vai sair da Terra elétrons para cá. E vai anular esse pedacinho aqui. Anulou. Anulei. Tirei terra. O que aconteceu aqui? Agora, devido a esse aterramento que eu fiz, ele ficou carregado negativamente. Ele estava neutro. Eu arrumei isso aqui. Trouxe o neutro para cá, positivo, negativo para cá, positivo para lá. Fiz um aterramento. Como aqui é positivo, vem elétron da terra mesmo, para cá. Ficou carregado negativamente. Tá? Certo? Mas aí ficou desordenado também? Não, agora ele não está mais neutro. Ele não está mais neutro. Agora, logicamente, se continuar aqui, esse elétron vem para cá. Vai ficar bem mais elétron para cá. Lógico. Se eu fizer de novo aterramento, ele vai ficar mais negativo ainda. Isso é boa da descalço. Beleza? Então isso aqui é eletrização por condução, por indução. Indução. São 3 tipos de eletrização: fricção, contato e indução. Olha aqui, ó. De prova. Quais são os 3 tipos de eletrização? Ó, aproximação, eu joguei por terra, por ser negativo, vai acontecer o contrário do que eu falei. Como eu falei, aqui era positivo, agora aqui está negativo. Vai sair o elétron desse lado aqui para o terra, a setinha. O que vai acontecer? Vou perder elétron. Depois esse corpo vai ficar eletrizado positivamente. Eu não tive contato elétrico com esse aqui. Tá bom? Eletrogib já falamos. A lei, isso aqui é simples, isso aqui é muito fácil, gente. Lei das cargas elétricas, é só decorar. Cargas elétricas iguais se repelem e contrárias se atraem. É só isso que diz essa lei da carga elétrica. Só decora isso aqui, ó. Você esqueceu isso aqui, só isso aqui, ó. As cargas elétricas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Só isso. Ah, eu esqueci o negócio do ímã, né? Do ímã. Só lembrar do ímã. É, do ímã, exatamente. Polos iguais se repelem, que na verdade é o polo sul, norte e sul, né? É norte e sul. A gente considera, convencionou-se que o norte é positivo e o sul é negativo. Convencionou-se. Tudo é convenção. O que é sul e norte é convenção, né? Beleza? Tudo é convenção. É
só decorar isso aqui, ó. Inclusive, quem viu a prova lá no e-mail, tá lá. O que diz a lei das cargas elétricas? Tá lá no e-mail de vocês. Eu botei 4 provas lá, hein? Já estava até respondida, mas não é a prova que vocês vão fazer, não. Lá tem. Qual que diz a lei das cargas elétricas? As cargas elétricas iguais se repelem e o oposto se atrai. A eletricidade não é tão difícil assim, não. Olha lá. Tá fácil assim. O Coulomb, já falei de novo do Coulomb, já falamos agora. Quer que eu repita do Coulomb? Ou não precisa? Quer que eu repita? Vamos falar do Coulomb. A quantidade de carga elétrica que um corpo possui é dada pela diferença do número de prótons por número de elétrons. Tem 2 corpos. Tá? A quantidade de carga elétrica que um corpo possui é dada pela diferença entre prótons e elétrons. Tá? A quantidade de carga elétrica é representada pela letra Q. Letra Q é a representação gráfica da carga elétrica. E tem por unidade o Coulomb. X, não sei quantos, Coulomb. Tá? O que é um Coulomb? Um Coulomb é 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Tá? E o que é o Ampere? Ampere é um Coulomb por segundo. Ou seja, são 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons passando. É que você chegou atrasado. Vou explicar para você, tem meu camarada. Eu tenho aqui um condutor. Tá? Vamos fazer um corte transversal nesse condutor. Ok? Cortei o corte transversal. Eu vou calcular a quantidade de elétron que passa nesse pedacinho aqui por segundo. Tá? Então, 1 ampere equivale a 6,25 vezes 10 elevado a menos elevado a 18 elétrons por segundo. Elétrons por segundo. Tá? Então, 1 ampere equivale que nesse corte transversal aqui vai passar por segundo 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. É elétron pra caramba. 6,25. Ó, bate 18. 18 zeros aí. 18 não. Vai dar 16 zeros. Então é muita coisa. Tá? Então, e o que é um Coulomb? Um Coulomb é 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. E o que é um ampere? Ampere é 6,25 elevado a 18 elétrons por segundo. Isso aqui não é Coulomb? Isso aqui não é Coulomb? Então eu vou dizer que 1 ampere é igual a 1 Coulomb por segundo. Entenderam? Entenderam? Então, tá entendendo? Até gravou. Tá. Não, isso aí é só pra... O que é? Aula de culinária. Pô, pergunta fácil. Pra mim não foi perder não. Não, pergunta e pergunta que tá na prova. Pergunta fácil. Qual seria a pergunta? O que vale um Coulomb? Pergunta na prova. Quanto vale um Coulomb? 6,5 vezes 10 elevado a 18. Vai chegar para também, poderia. Quanto vale um Coulomb? 6. E quanto vale um ampere? Um Coulomb por segundo. E quanto então um ampere é? Complica não. Por segundo. Não, é difícil essa pergunta, gente? Fala. Eu já uso esse resultado, o resultado daí já tem que usar 6,25. Porque vai estar na prova sim. Ele quer que eu faça 6,25. É isso aqui? Isso aqui? Aqui do teste do pezinho? É aquele ali é o resultado. Não. Não entendeu a pergunta. Não, é isso aí mesmo. Ele quer não sabe perguntar, mas é aquele ali mesmo. Não dá pra explicar. Mais simples aqui O resultado daquilo ali é aquele ali. Você quer usar isso aqui de prova? Não dá pra usar, não só Isso São 6, cara. Não sei não. 625. Não. 600 vezes 10 elevado a 18. Ou seja, você vai ter 605 vezes um número 1 seguido por 18 zeros. Vamos convencionar que só ele vai fazer desse jeito. Beleza? Não. Olha aqui, ó. Exercício, olha aí, exercício. Vai começar o exercício, olha aqui, ó. Vai começar o exercício porque o negócio é fácil pra caramba.
O negócio é fácil pra caramba, olha só. Fácil quando se sabe. Um material dielétrico, tá? Um material qualquer, material de eletricidade, material que passa eletricidade, possui uma carga negativa. Ele possui uma carga negativa de 12,5 vezes 10 a 18. Ou seja, se ele tem uma carga negativa, significa que ele tem mais elétrons do que prótons, concorda? Sim. Qual a sua carga em Coulomb? Ó, 2 coulombs. simples. Aí faz uma regra de 3. Regra de 3. Se um Coulomb é igual a 6,25 vezes 10 a 18, quanto X Coulomb eu vou ter? Esquece o número, tá? Esquece isso aqui. Eu já sei que é negativo, porque já falou que é elétrico. 12,5 vezes 10 a 18. Essa aí foi mole. Entendeu? Mas não, olhei aqui, cara. Vê se não é. Lembra da regra de 3? Se o Coulomb equivale a isso, quantos coulombs vale isso? Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Então vai ficar assim. Vou botar só X. X é igual. Ó, X que multiplica 6,25 vezes 10 a 18 é igual a 12,5 vezes 10 a 18. X é igual a 12,5 vezes 10 a 18 dividido por 6,8. Se for 25, vão dar 4, né? O X divide, né? 10 a 18. Não. Como é que vai essa conta? Estou multiplicando, não estou? Não estou multiplicando? Ali já podia cortar ali, né? Eu corto aqui, ó. Certo? Certo. Eu vou dividir esse por esse. Vai dar quanto? 2. 2. Como eu não falei pra tu? Eu falei pra tu. Como é elétron a mais, negativo. Tranquilo? Tranquilo. Essa aí foi mole. Vou dizer. Essa foi mole. Vamos ver se é mole. Olha Então, ó, então vai endurecer agora, hein? Fala por aí. Calma, você já vai se Calma. Isso é só introdução. Calma. Não, tranquilo. Quer que repita? Não, beleza? Viu como é que é fácil? A carga alimentar que eu tinha falado é a carga do elétron. Tá? A carga do elétron. Isso aqui na realidade é a carga do elétron. Mas nós vamos considerar do próton igual. Que o próton ele tem uma massa maior, tem a carga elétrica do próton é um pouquinho maior que a do elétron. É 1,7 alguma coisa. Mas vamos considerar tudo a mesma coisa, tá? Porque no final a diferença é tão pequenininha, não vai valer a pena. Então a carga alimentar, vamos ganhar para assim. Quanto vale a carga alimentar? 1,6 vezes 10 vezes 19. O que é a carga alimentar? Carga alimentar é a carga do elétron ou do próton. É a carga elétrica do elétron ou do próton. Pô, você quer na prova isso? É difícil? Essa vai cair. Olha só a prova que eu fiz na tela. É fácil, estava passando a prova aqui, todo mundo achou fácil. Passou facinho. Essa é a prova. Não, detalhe. Não, detalhe. O que eu passar aqui de conta é o que vai cair na prova. Só muda a posição dos enunciados. Não nem muda isso. Nem muda. Nem muda. Então a carga alimentar é isso aqui. Não preciso mais voltar. É um. Oi? Também. É por causa de você, cara. Ramon, não é um ponto. Ramon, não precisa fazer prova, Ramon. Não precisa fazer prova, não. Já sabe que vai tirar nota baixa, nem precisa fazer. Já sabe que vai tirar nota baixa, nem precisa fazer. Nem faz, não. Pra não dar trabalho. Muito bem. Para calcular, vamos lá. Lembra assim, ó? A carga elétrica alimentar é 1,6 vezes 10 vezes 19. Como? Para calcular a carga elétrica, você vai ter conta aqui do lado, eu multiplico a carga elétrica, o número de elétrons pela carga alimentar. Vamos ver se a gente acha aqui um... Aqui, pronto. Isso é fácil. Um corpo apresenta-se eletrizado com carga de
eu tenho um corpo eletrizado com uma carga Q de 32 vezes 10 a menos 19 como? Até menos 19 vai ficar fácil de cortar. Eu estou olhando aqui boa demais. Qual o número de elétrons retirado desse corpo? Tá? Olha só. Se eu tenho um corpo carregado com 32 vezes 10, aqui não é negativo, é positivo. Então eu tenho o quê? Prótons. Eu tenho 32 vezes 10 elevado a 19 prótons a mais do que elétrons. Se fosse negativo, eu diria que ele teria mais elétrons, porque ele está carregado negativamente. Como o AIS não precisa anotar, convencionou-se que é positivo. Se é positivo, é próton. Então eu tenho prótons a mais. Beleza? Isso aqui, ó, Q não é igual a N vezes E? Né? Q, eu quero saber isso aqui, ó. Eu quero saber a quantidade de elétrons retirados. Eu quero saber N, ó. Eu quero saber isso aqui, ó. Por que eu quero saber isso? Porque já sei quanto é isso aqui. Quanto é isso aqui? 1,6 vezes 10. Que não é isso aqui? 32 vezes 10 a menos 19 como é igual a N, que eu não sei, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 como? N é igual a 32 vezes 10 a menos 19 como divididos por 1,6 vezes 10 a menos 19 como. É igual, já corto. Vai ser 32 dividido por 1,6, que dá 20. Então, foi retirado desse corpo 20 elétrons. É difícil? E se eu escolher? A gente que não briga. Vai ter mais exercício para fazer. Você foi diferente? Esse eu faço. Não, vamos fazer. Vamos fazer. Não pode cortar. Não, vou fazer então, só para você ver. 32 vezes 10 a menos 19 sobre 1,6 vezes 10 a menos 8. Tá? É só para... O que vai acontecer? É matemática. Vamos separar isso aqui, ó. Vamos dividir um lado pro outro. 32 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Vai ficar fácil, tá? Elevado a 10 a menos 8. Vai ficar fácil. Tá? Vamos esquecer isso aqui é modo de resolver. Vamos se concentrar nisso aqui, ó. Tá? Macete. Se ele está embaixo negativo, eu jogo para cima positivo. Isso aqui equivale, ó. Olha aqui em cima. 10 elevado a menos 19 sobre 10 elevado a menos 8 é igual a 10 a menos 19 vezes 10 elevado a 8. É a mesma coisa. É negativo embaixo, passei para cima positivo. Entendeu? Se está dividindo, eu passo multiplicando positivo. Aí eu pego o quê? Diminuo um do outro. Mas é 10 elevado a 11, a menos 11. Mas vai ter sempre o sinal do menos 19 elevado no resultado. Do maior módulo. Não, do maior. Aí é o seguinte, 10, esquece. 19 menos 8. Menos 19 mais 8. Dá mais 11. Entendeu? Fácil. Entendeu? É simples? É fácil? Mais Entendeu? Não, menos 11, menos 11, menos 11. Menos 11. Entenderam? Quer que eu repita? Quer que eu repita? Vamos só usar a potência de 10, tá? Não precisa botar o outro no intervalo. 10 elevado a menos 19 sobre 10 elevado a 8. Pronto. Tem uma sacanagemzinha agora. Vai passar negativo. Equivale a 10 a menos 19. Se está embaixo positivo, vai dividir, vai para cima, multiplicando, negativo. Vezes 10 a menos 8. Aí mantém o 10 e soma em cima. Mas aí mantém o sinal de menos, porque sinais iguais mantém o sinal. Meu Deus! Ele buscou e saiu lá do primeiro grau! Tranquilo isso aqui? É difícil?
bom, né? Do estilo criança. Não é agora, mas vai ficar. Não, você entendeu? Isso aí. Você conseguiria fazer essa conta aí? Isso aí sim. Você consegue fazer? Vamos fazer fácil. Manda ele no quadro, professor. Eu desci isso aí, ó. Caraca, Agora é mais difícil, hein? Esse aqui é pra mais. Esse aqui é pra qualquer um, não. aí, tá 25 mil isso aí. Vamos lá. De cabeça. Ah, Deus do céu. Um dispositivo tinha uma carga. Um dispositivo qualquer. Eu tinha uma carga, no passado, de 32 vezes 10. Só vê que é até diferente, né? É mais 19, né? A menos 16 como, certo? 32 que eu esqueci. 32. Cadeira. E passou a ter menos 8 vezes 10 a menos 16 como. Olha só, vamos pensar. Eu tinha uma carga positiva de 32. É zero. Eu tinha aqui uma carga positiva de 32. E fiquei com menos 8. Se eu tinha positivo com 32 e fiquei com menos 8, eu ganhei ou perdi elétron? Ganhou elétron. É porque elétron é negativo. É negativo. Ou seja, eu fui ganhando elétron, fui ficando negativo, diminuindo a diferença. Então eu ganhei elétron. Concorda? Então, eu tinha essa carga, passei para essa. Então, ó, saí daqui para cá. Então eu ganhei elétrons. Quantos elétrons ganhou? Quantos elétrons ganhou esse disco? Pô, quantos elétrons? Tem uma prova. Quantos elétrons ganhou esse dispositivo? Muito bem. Prova do seu aluno. Olha só. Daqui para cá. Se eu tinha 32 e ganhei, fiquei com menos 8, quantos elétrons? Quanta foi a carga que eu ganhei daqui para cá? 40. Como eu ganhei, é menos 40. Ganhei elétron, menos 40. Certo? Menos 40. Menos 40 o quê? Vezes 10 a menos 16. Concorda? Concorda? Positivo. Aí fica fácil. Regra de 3 de novo. Aí, ó. Q igual a isso aqui. Ou Q, a diferença. Se Q é igual a N vezes E, menos 40 vezes 10 a menos 16 é igual a N, que eu não sei, vezes 1,6 vezes 10 a menos 16. N é igual a menos 40 vezes 10 a menos 16 sobre 1,6 vezes 10 a menos 16. Não, desculpa. Está errado aqui, ó. Olha só, tem um erro. Desculpa. Aqui é 19, gente. Menos 19. Lembra? A carga alimentar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então aqui é 19, ó. 19. Vamos dividir isso aqui, ó. N é igual. Divide um pelo outro. Vai dar 25. Certo? 40 dividido por 1,6. Tá? Vai dar 25 vezes. O que vai acontecer aqui, ó? Vou fazer só essa continha aqui, ó. Mais 3. 10 a menos 16 sobre 10 a menos 19 é igual a 10 a menos 6 vezes 10 a mais 19, que é igual a 10 mais 3. Mais 3. Vezes 10 elevado. Vai ter número maior. Não, olha só. Estou negativo embaixo. Passei para cima multiplicando. Né? Vai ficar com 10 elevado a mais 3. Que é igual. O que é 10 elevado a 3? 1000. 23. 1, 8, 5. 1, 2, 3. Então ele ganhou 25 mil elétrons. Fácil ou difícil? Fácil. Quer que eu repita? Não. Tá? Se quer na prova, pega igualzinho. Eu não botei na prova isso não. Eu nunca botei, posso botar agora. Não? Não, Fica à vontade. não tá bom. Já sabe que não vai fazer. Desafiou esse Bota só pra Bota ou não bota? Bota ou não bota? Deixa
Mora em Campo Grande, a merda. Até agora? Entenderam até agora? Não, entenderam até agora? Uma coisa que diga assim, entendemos. Vou dar a pergunta mais clara. Tá dando pra entender? Não, melhor não entender sem nada. Não. Melhor entender sem nada. Gente, tá dando pra entender? Meu cunhado, hein? Meu cunhado, hein? filmando ele, hein? Olha o cunhado da prova, hein? Vamos sequestrar ele. O cara tá filmando pra você sequestrar ele, você vai ganhar um... Aqui é um resgate pra não devolver. Sequestrou, dá o seu. Sequestrou, dá o seu. Gente boa. Se ele morrer, vou enterrar ele a 50 metros de profundidade. Não, responde ele, gente boa. Gente boa dormindo. Olha o seu, joga. Sobe com ele e joga. Olha só, esquece o enunciado, vamos aqui. O que ele fala do princípio de conservação das cargas? Isso é experimental, tá? Isso não vai existir nunca. Não vai existir. O que eu vou falar aqui, fisicamente, na natureza, não vai existir. Isso é experimental. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, um sistema isolado. E eu tenho aqui dentro várias cargas. Tem 3 cargas elétricas, 3 corpos aqui dentro. Tá? Esse corpo aqui tem Q igual a 2 coulomb. Esse aqui Q igual a menos 3 coulomb. E esse aqui Q igual a 5 coulomb. Tá? O que esse princípio fala? O somatório das cargas iniciais está isolado desse corpo. Tá? Daqui a pouco eles vão se chocar. Eles vão trocar cargas entre eles. Tá? Porém, o que esse princípio fala? Que a carga inicial deles, antes deles se chocarem, vai ser a mesma carga depois deles se chocarem. Vamos lá. Qual é a carga inicial desse corpo aqui, desse sistema isolado? Eu vou somar as cargas elétricas. Vai ser 2 mais 5, tá? Menos 3, que é igual... Depois vai ser dobrado pra pagar lá. Tá dobrado. Não, ficou 4. Tá? Ficou 4. 4 coulomb, positivo. Porque ele está falando de carga. Tá? Depois que esses corpos se chocarem um com o outro, vai ficar um outro valor qualquer, não sei. Esse chocou. No final, vamos chamar a carga de Q1, Q2 e Q3. Depois, Q1', Q2' e Q3', se eu somar esses 3 aqui, depois de eles se chocarem, vai ter que dar 4 também. Isso que fala a lei da conservação das cargas. Consegue compreender? Sim. Aqui os corpos não se chocaram ainda. Depois que eles se chocam, trocam energia entre eles, carga elétrica entre eles, vai dar outro valor que eu não sei qual é. Tá? Entende assim isso aqui a gente vai fazer. O que vai acontecer? Depois que teve esse troca-troca todo aqui, na hora que eu somar, vai ter que dar 4, vai ter que dar 4 também. Então, a carga inicial vai ser igual à carga final. Positivo? Beleza. Esse que o enunciado fala. Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? A carga inicial vai ser igual à carga final. A carga inicial vai ser igual à carga final. É a lei da conservação das cargas. Eu vou ler isso aqui. Ó. Atenção aí. Vai fazer a chamada. Quer parar? Vai descansar o cérebro. Faz mais esse aí. Faz mais professor. Esse rapaz aí que orienta lá. Esse aqui. Ele que vai chamar o. Para aí, ó. Para aí, É ele mesmo. Não falei para não. Não esqueci de atirar não. O tamanho da crista. Vou lá em cima agora. Vai pro Rio de Janeiro. Dá pra ele esbarrar na televisão. Olha só, para terminar, Esbarrar na tá? televisão aí. 3 corpos eletrizados inicialmente com cargas. Eu tenho um corpo
Lembra aquela tabelinha do micro, do quilo? Agora, microcôlomo, Bilal. O corpo inicialmente, corpo 1, ele tinha, ele é caracterizado com 2 microcôlomos. Não esquenta mais com micro não, tá? Como é micro e tudo aqui, mas não esquenta a cabeça. O corpo 2, 5 microcôlomos. E o corpo 3, menos 4 microcôlomos. Então, inicialmente, naquele sistema isolado, o corpo era assim. Aí eles se chocaram, ó. Eles começaram a se chocar. Após trocarem cargas entre si, eles se chocaram. Não sei quantas vezes se chocaram um com o outro. Os corpos 1 e 2 apresentaram cargas de... Então, depois de se chocar, esse corpo aqui, ele ficou com carga de 1. Vou chamar de queirinha 1 microcôlomos. O corpo 2 ficou com carga de 3 microcôlomos. Respectivamente. O microcôlomo é isso aqui. Tá? Determine qual a carga do corpo 3. Tem que ser 0, não é mesmo? Negativo. Não tem que ser... Não, o que eu falei, que a carga desse aqui vai ter que ser igual a essa aqui. Ou seja, o inicial, antes deles se chocarem, vai ser a mesma depois deles se chocarem. Após a troca. Eu vou somar menos 2 mais 5 menos 4. Vai dar igual a menos 1 microcôlomos. O que vai acontecer aqui? Eu somando esse, mais esse, também tem que dar isso. Tá? Então, ó. Q1' mais Q2' mais Q3' é igual a 1 microcôlomo. Menos, negativo. Tá ok? Esse aqui quanto é? 1 microcôlomo. Mais 3 microcôlomos. Mais Q3, que eu não sei quanto é. Igual a 1 menos 1 microcôlomo. Q3 linha é igual, aqui vai ficar 1 mais 4, mais 3, 4, vai ficar 4 positivo, vai para lá negativo, concorda? Já tinha 1 microcôlomo, menos outro, menos 4 microcôlomo, que é igual a menos 5 microcôlomo. Entenderam? Entenderam? Aí qual é a resposta certa dele? 5 microcôlomos. Vou repetir, eu acho que vocês não entenderam. Não. Vocês não entenderam não, né? Vou repetir. Eu falei que os corpos, nem num sistema, lei da conservação das cargas. Um corpo inicialmente, antes de se chocar, ele tem o somatório das cargas vai ser um valor. Depois que eles se chocarem, o somatório das cargas tem que ser o mesmo valor. Tá ok? O corpo inicialmente tem um valor. Antes de se chocarem. É isso aqui. Depois que eles se chocarem, vai ter que ter o somatório, tem que ser o mesmo valor. Eu somando esses três aqui, tem que dar menos 1 microcôlomo. Mas não deu menos 5? Não, somatório. Eu Não, não sei quanto só é o isso aqui, Q3. ó. Só o Q3. Não sei quanto é. Se eu botar menos 5 aqui, ó, menos 5 mais 3 mais 1 dá menos 1. é menos 1. Entenderam? Entenderam? Não quero que repita. Ô Thomas, aquele micro que o senhor botou ali de 10, aquilo ali é só pra enrolar. Não, é pra enrolar. Vai enrolar. Fácil, pô. Tem um ponto. É pra dizer que quanto vale um microcôlomo? Microcôlomo é isso aqui. Pra induzir a gente a errar mesmo. Mas não, eu dá mole. Entenderam? Entenderam? Sim. Entenderam de verdade? Sim. Do coração? Sim. Olha lá, Inês. Na próxima aula dá mais um. Eu quero apanhar não. Professor, só fazer uma perguntinha. Isso aí usa muito negócio de É só expressões. nos KDV. Você não usa isso em lugar nenhum. Você só teoria não usa, você aprendeu. Nem cálculo de resistência você vai usar nunca. Ah, então anula essa questão. Isso aqui serve pra fazer prova banal. Só fazer prova banal. Só fazer prova banal. Você não vai usar isso nunca. Bora. Chama a menina lá. Não, ele ali, só chama.